Evangelizar é preciso, conhecer a palavra de Deus é preciso. Por isso estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Quero acolher você que nos acompanha em todo o Brasil, via satélite, mas quero também acolher você que nos acompanha pelas emissoras, pelos canais abertos. São 82 emissoras agora, 320 municípios que nos acompanham pelo canal aberto. Quero também acolher vocês. Você aqui de Curitiba, região metropolitana, pelo canal 16. Você de Fortaleza, nos acompanhando pelo canal 27. Você de Cachoeiro, do Itapemirim, Espírito Santo, nos acompanhando pelo canal 24.1, você de Cascavel nos acompanhando pelo canal 50, você que nos acompanha pelo aplicativo da Obra Evangelizar, pelo nosso canal do YouTube, sejam todos bem-vindos. Prepare caneta, prepare caderno, prepare a Sagrada Escritura e vamos juntos mergulhar na Palavra de Deus. Com o senhor Dom Peruso. Olá, querido irmão, querida irmã, telespectadora. Quero saudar de maneira muito afável, muito fraterna, toda esta gente que colabora para que a palavra possa chegar em muitos ambientes, em muitos contextos, em muitas famílias. São muitos os que querem conhecer a palavra, é impressionante. Quero também saudar aqui os nossos colaboradores mais imediatos, estes que você vê, querido telespectador, o William, mas também o Vinícius, também a Joelma, também o Jean. É gente que participa do Conhecendo a Palavra desde os primeiros passos. E com eles, o bom grupo daqueles que você não vê, mas que estão aqui sempre a oferecer sua competência para que para que muitos possam conhecer a palavra. William, você está lembrado da última vez o que foi que vimos? Você recorda ou esqueceu? Falávamos sobre a identidade de Jesus. Nossa, o último programa já faz 15 dias, se eu não erro, e você, todo atento, converteu-se? Estamos no processo, né? Ah, ótimo. Se era a identidade de Jesus, o que vimos da outra vez, eu quero lhe recordar, telespectador, telespectadora, Jesus fora lá no pórtico do templo, rodeado, assim traduzem algumas Bíblias, e o sentido tinha um caráter de hostilidade, rodeado por lideranças do templo que o questionavam, por que é que não se manifestava com explicitude, dado que deixava muitos com interrogativos. Até usavam, até quando vais deixar a nossa vida em suspenso? A pergunta tem um sentido forte. E a resposta de Jesus, quero lembrar, a dificuldade deles é que não se deixavam pertencer às ovelhas de Jesus. As ovelhas ouvem a voz, deixam-se conhecer e o seguem. De tudo isso, estou aqui a repetir, querido telespectador, só para retomar, a título de recapitulação. E vamos até o final do capítulo 10. No final do capítulo 10, o que acontece? Quiseram prender Jesus. Muitas vezes quiseram fazer isso, e mais uma vez. E Jesus escapou deles e foi para a região, foi para além do Jordão. Eu gostaria que aqui apresentassem novamente o mapa, por favor, para que o telespectador possa se situar uma vez mais no mapa. Ótimo se conseguirem também ampliar a imagem para facilitar. Olha aqui. Jesus
estava em Jerusalém, nas vizinhanças, no templo, em Jerusalém. Se você lembra, você pode ler o final do versículo 10, do capítulo 10, por favor, William. Ele partiu de novo para outro lado do Jordão. Só um instante, pegaram em pedras, depois quiseram prendê-lo e ele partiu de novo para o outro lado do Jordão. Onde está o outro lado do Jordão? Mais ou menos nesta região, difícil precisar, talvez por essa parte, ou outros apontam mais para próximo do Mar Morto, mas no outro lado do Jordão. E aí, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Podemos voltar, por favor, à tela anterior. Lázaro volta à vida. Nem se fala ressurreição de Lázaro, porque o caso dele não foi uma ressurreição, como se diz da ressurreição de Jesus. Lázaro saiu do túmulo, mas mais tarde, não se sabe quando, voltou a morrer. Ele seguiu o destino dos mortais. Em termos fáticos, foi mais uma revitalização, mas não quis escrever aqui revitalização, é uma palavra mais ligada ao mundo biológico. Então ficou assim: Lázaro volta à vida. Nós temos aqui do capítulo 11, versículos 1 a 16, mas é a abordagem primeira, porque todo o capítulo 11 versará sobre o debate de Jesus com os discípulos, com Marta, com Maria, com os líderes do judaísmo novamente que voltaram a hostilizá-lo. É a dinâmica de João, do quarto evangelho. Quem adere, passa a crer. Quem resiste, passa a hostilizar. Para hoje, nós vamos em João 11, agora começa o fato de Lázaro, João 11, 1 a 16. Você está pronto, né, William? Sim. O telespectador, espera aí que está coçando a perna, ele já termina, e daí vai acompanhar também, lá no sofá da sala. Já coçou? Isso, então agora vai. Força, William. Havia um doente, Lázaro de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e lhe enxugara os pés com os cabelos. Seu irmão Lázaro se achava doente. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia Jesus disse: essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Só depois disse aos discípulos: vamos outra vez à Judeia. Seus discípulos disseram-lhe: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e vais outra vez para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Disse isso e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, se salvará. Jesus, porém, falava de sua morte, e eles julgaram que falavam do repouso do sono. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Esta é a primeira parte, querido telespectador, telespectadora, de toda a narrativa ligada à figura de Lázaro.
Já expliquei, vamos ver os primeiros versículos e nos próximos encontros daremos sequência. Mas eu gostaria aqui de começarmos contextualizando. Olha aqui, o capítulo 11 é o ponto culminante da revelação de Jesus. Chamar Lázaro de volta à vida é o último dos sinais realizados pelo revelador, digamos. Nos sinais de Jesus, ele revela o Pai. Eu gostaria novamente de uma explicação, é necessária aqui, telespectador, telespectadora, sinal. Temos o sinal, temos o símbolo. Na cultura bíblica, a diferença das palavras que existem na nossa língua portuguesa, na cultura bíblica a diferença se percebe mais pelo conceito do que pelos termos. Pelo contexto, desculpe, mais pelo contexto do que pelos termos. Vamos ao sinal. Gosto de tomar os sinais de trânsito como exemplo. Você está andando pela rodovia, encontra à direita uma indicação, uma placa. Curitiba, São Paulo, Limoeiro do Norte, Garanhuns, enfim, à direita. Se eu ignorar o sinal, eu não chego ao destino. Agora, se eu ficar lá no sinal, eu também não chego, fico lá na placa. O sinal ainda não é a realidade. Aponta para ela. Símbolo. Observemos aqui símbolo. O telespectador pode acompanhar. Aqui eu falo para o meu filho. Tomemos aqui, imaginemos que este é o meu filho. Não tenho idade para ser seu pai, né? Mas agora vai. Estamos num cenário de televisão, podemos ser atores, tá bem? Eis o símbolo. Eu dou um abraço no meu filho. É mais do que o sinal. No sinal há uma placa vazia, sem personalidade. Aqui é uma pessoa que acolhe a outra. Há uma relação. O abraço que eu dou no meu filho não é todo o amor que tenho por ele, que cultivo por ele. Mas no abraço que eu dou ao meu filho, há sim o amor por ele. O símbolo não é toda a realidade, mas no símbolo já existe a realidade. Agora voltemos aqui, capítulo, volte por favor à tela anterior. Lázaro volta à vida. É o último dos sinais, a cultura de lá, bíblica, sinal e símbolo é o mesmo termo. É o último dos sinais símbolo. É o último do grande símbolo de Jesus. Primeiro, no Evangelho de João, são 7. Primeiro, bodas de Caná, onde faltava vinho, sinal de amor. Símbolo do amor, o vinho. Transbordou o vinho. 1. Você conta, tá, William? Eu vou e daí você sabe contar, né? Até 7, tá? Vamos lá. É bom brincar com ele. As bodas de Caná, a cura do filho do funcionário real, o paralítico que Jesus curou, estava há 38 na piscina, a multiplicação dos pães, esse é o capítulo 6. O caminhar de Jesus sobre as águas. Chegamos a quantos sinais, William? 5. Vamos um pouco mais. A cura daquele cego de nascença. 6. O último
agora este. Lázaro voltou à vida. É um símbolo. Volto. Sinal é como uma placa. Aponta, mas não tem personalidade, não tem vida, não tem relação. Símbolo tem. Aqui eu dou um abraço no meu filho. Não é todo o amor do meu filho, mas nesse abraço existe amor ao meu filhão. Voltemos no sinal, ou no símbolo. Lázaro que volta à vida é uma demonstração de amor. Revelação do amor de Deus pela humanidade. Não é toda a humanidade amada lá em Betânia, mas naquele gesto há sinais, verdades, símbolos vivos de um amor que pode chegar pela humanidade, que pode chegar a todos os tempos e a todos os homens e mulheres. E, olha, tudo isso para explicar, mas é importante que compreendamos. E daí, retornemos, por favor, vamos aí. E o capítulo 11 é o 7º dentre os sinais símbolo. Chamar Lázaro de volta à vida é o último. E não é apenas o último numa espécie de sequência ordinal. É também o maior de todos eles. E manifesta a glória de Deus. William, se você lembra bem, e o telespectador também, lá no primeiro sinal, assim chamado, que é símbolo, sinal-símbolo, Jesus manifestou a sua glória. Agora também é para a glória de Deus que Jesus vai para a Galileia e vai a Betânia. Glória é equivalente de amor. É para que Deus mostre o seu amor à humanidade. É por isso que ele vai para lá. Vamos a outra contextualização, por favor. E aí a nova... William, você pode ler, por favor? É também o maior e mais impressionante dos sinais. Um instante só. O telespectador pode deixar no escrito da tela, por favor, e eu vou acompanhar e o telespectador pode manter os olhos fixos na tela. É também o maior e mais impressionante dos sinais. Trata-se de alguém que perdera a vida. Quem é capaz de tomar domínio sobre o ritmo da morte? Alguém já morreu. Está há 4 dias. Naquele tempo, alguém para ficar morto, mortíssimo, vamos falar assim. Enquanto não chegassem os 3 dias, ainda havia alguma esperança de que ele se revitalizasse. E Lázaro ficou 4 dias. Quer dizer, foram-se quaisquer possibilidades de reversão daquele quadro de morte. Vamos um pouco mais. Voltemos à tela, por favor. Não tirem daí. Um morto com cadáver já em decomposição é retornado à vida. E agora o William pode completar? Mas o evangelista não quer se limitar a uma simples revitalização. Mas agora sim o evangelista não pretende que admiremos aquele morto, cadáver, até há pouco, que agora revitalizado volta a participar de uma história e da vida biológica com normalidade. Aí ficaríamos muito mais no milagre. E o evangelista quer que seja sinal símbolo. Muito bem. Todos os sinais fazem aparecer este ou aquele aspecto da salvação. Por exemplo, o cego, que passou a ver, nascera assim. Jesus é a luz. Ele tem rumo. O cego pode agora caminhar, tem direção para a vida. Mas no caso deste sinal, é o maior de todos, porque o que está em jogo aqui é a plenitude de vida. A morte, a maior das adversidades do humano, a maior inimiga do homem é a morte. E este sinal símbolo aponta para a autoridade de Jesus a
até na mais implacável das severidades que se impõem sobre a história e a existência humana, a morte. Nada disso o evangelista explicita, mas ele convida o leitor a compreender assim. Vamos um pouco mais. E aí, vale observar aqui a sequência das cenas. Quase sempre se diz que é a ressurreição de Lázaro e que é Lázaro o grande protagonista de todo aquele enredo. Vamos observar? Telespectador, venha, caminhe aqui, venha comigo. Dos versículos 1 a 6, capítulo 11, versículos 1 a 6, fala sobre a doença de Lázaro. Mas mandaram uma notícia a Jesus, e Jesus ficou 2 dias e se pôs em caminho. Disse que a doença era uma doença que não era mortal. É Jesus o centro, embora o assunto seja Lázaro. Jesus e os discípulos estão a caminho, vão ver. Mas é sempre Jesus a ensinar os discípulos no caminho para visitar. Para ir ver Lázaro, é Jesus que ensina e dialoga com os discípulos sobre o tema da vida, da morte e da vida. Depois, quando Jesus chega a Betânia, o diálogo é Jesus e Marta. Versículos 17 e 27, que veremos na próxima vez. Depois Jesus, Maria e os judeus, o grande debate. E agora, aquele sinal, símbolo, deixou perplexos todo mundo. Jesus, ao final, chama Lázaro à vida. Lázaro, vem para fora. Será que o grande protagonista aqui é Lázaro ou é Jesus? Queira observar, telespectador, o evangelista não pretende propriamente destacar a figura de Lázaro, de sua morte que volta à vida. É a soberania de Jesus diante da morte e diante da vida. Mas, como no caso do filho pródigo, quase sempre se fala a parábola do filho pródigo, mas é do Pai misericordioso, também aqui é Jesus que faz Lázaro voltar à vida. Mas antes que Lázaro saia do túmulo, vamos fazer um intervalinho? Daqui a pouco. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, rever toda a nossa programação, principalmente esse programa Conhecendo a Palavra. Voltamos já. Dá-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Dá-me a cantiga certa, na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Impossível ele pode realizar. Jesus, ele foi o centro dessa história de Lázaro, como Dom Peruso está nos narrando, que ele seja também o centro da sua vida. O Carlos nos acompanhando do Rio de Janeiro, muito obrigado, Carlos. A Ivonilda de Ocara, Ceará, pedindo oração pelos seus filhos. A Pâmela nos acompanhando de Belo Horizonte. A Onaíra Souza nos acompanhando de São Paulo. Ela diz aqui que gosta muito do programa e já é associada da obra Evangelizar há 3 anos. Muito obrigado. Ei, muito obrigado também vocês, o Carlos, como disse o William,
o Carlos, a Onaíra, quem é de São Paulo, de Belo Horizonte, de Isso. todos os lados, de toda parte. E você que não foi mencionado aqui, não dá para ler toda a lista, não é possível. Mas acompanhe, mais do que encantar-se com a evangelizar, vamos nos encantar com a palavra. Evangelizar está a serviço do Evangelho. Nunca esqueçamos que seja assim, que o mensageiro, que a mensagem apareça muito mais do que o mensageiro. Não esqueçamos, né? William é parte do histórico, do lugar do evangelizador. Ele é servo. Mas vamos retomar. Vimos as várias contextualizações, agora vamos começar 11:1. Leitura e a explicação. Vamos lá, você está pronto, meninão? Sim. Engatilhado? Vai lá. Havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Grande coisa, essa informação pura e simples pode parecer sem importância, sem relevância. Talvez não. Veja aqui, querido irmão, querida irmã, 11:1. Havia um doente, Lázaro, o nome, a cidade, suas irmãs, condição dele, doença, 11:1. O que temos imediatamente no versículo anterior? Eu gostaria que você lesse nos 2 ou 3 versículos anteriores, 10:40. William, pode ir? 10:40? 10:40 até 42. Ele partiu de novo para o outro lado do Jordão, para um lugar onde João havia anteriormente batizado, e aí permaneceu. Muitos vinham a ele e diziam: João não fez sinal algum, mas tudo o que João disse sobre ele era verdade, e muitos creram nele. Muitos creram, e os outros? Está sempre em aberto. O tema é antigo no quarto evangelho. Muitos creram, outros não. Muitos creram nele. Segue imediatamente, William. Havia um doente, Lázaro de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Ótimo. Essa indicação de doença, que temos uma informação decisiva. Doente. Ela vai por esta informação. Havia um doente. Morava em Betânia. Era irmão destas duas. Parece só informações insignificantes. Na realidade, estas informações e a situação de doença desencadeia toda a sequência de ações e de palavras que seguem. E é impressionante. Doente. Fala agora no versículo 1, mas vai retomar. Está doente no versículo 2, no versículo 3, novamente está doente, no versículo 4 ainda, e mais uma vez no versículo 6. Sempre está doente, está enfermo. O que pretende aqui o evangelista? Aqui, do ponto de vista literário, digamos assim, acentuar qual é o ponto de partida, ou a partir de que ponto Jesus fala e age. Um amigo seu que experimenta uma situação limite, dramática e sofredora. Mas o evangelista não quer que se veja aí um doente apenas na sua condição física. É alguém que está sem vida. Vida no quarto evangelho está a significação para doente. Está sob a ameaça da morte. Morte, um corpo que morre. Morte, ruptura com a eternidade. Vamos lá, com a vida do eterno. Sigamos. Versículo 2 agora. Você pode ler, William? Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e lhe enxugara os pés com os cabelos.
Seu irmão Lázaro se achava doente. De novo, agora é o versículo 2, e ele estava doente. Maria era aquela que ungira os pés de Jesus com perfume, com bálsamo. Já acontecera na narrativa do evangelista. Mas esta narrativa vai aparecer depois. Lá no capítulo 12, nós estamos no capítulo 11. Na realidade, queira observar aqui comigo, telespectador, telespectadora, esse versículo é uma espécie de parênteses explicativo que o evangelista, que o redator quer fazer para o leitor. Havia um homem doente em Betânia, que era chamado Lázaro, e suas irmãs Marta e Maria. Para o leitor, Maria, entre parênteses, é aquela que lavou os pés de Jesus com perfume e enxugou com os cabelos. Fecha parênteses. Aí no versículo 3, continua a narrativa. Mas por que o evangelista faz assim? Essa identificação pretende assinalar a proximidade entre Maria e Jesus. Aquele gesto de ungir os pés com perfume e enxugar com os cabelos, o perfume faz lembrar a sepultura. Já no capítulo 11 há várias assonâncias para o futuro de Jesus da cruz. A morte de Lázaro e o seu retorno à vida é a linguagem simbólica, lembra da explicação há pouco? Imagem simbólica daquela outra morte e ressurreição, a de Jesus. Há aqui, então, um primeiro laço, um primeiro fio de enlace com a narrativa da paixão. Olha, depois do capítulo 11 e 12, capítulo 3 começa a paixão de Jesus. Estamos já próximos. Próximos é o último dos sinais. Não estamos distantes da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas vamos um pouquinho mais. Maria, então, é aquela com uma particular amizade com Jesus. No capítulo 12, ela vai, porque é amiga de Jesus, e o leitor já vai saber, ao chegar ao capítulo 12, terá a referência da irmã de Lázaro, da irmã daquele que fora chamado a retornar à vida. 2, por favor. Agora o versículo 3. Esse é 3, isso. Você pode ler, William. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Nossa, não existe aqui nenhuma petição explícita, né? Não existe nenhum pedido. Senhor, vem curar Lázaro. Nada, o recado foi: aquele que amas está doente. O leitor é instado aqui a perceber uma linguagem de confiança de Maria, de Marta, confiança na intervenção de Jesus. Nenhum pedido, mas o Senhor vai compreender. É uma espécie de deixa entrever, porque na intimidade que existe entre esses personagens, Marta, Maria e Jesus, não é preciso nenhum frasário maior, porque a evidência da situação se impõe. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: aquele que amas está doente. É impressionante. Esta doença, veremos no versículo a seguir, não é por falta de amor de Jesus, ou falta de amor de Deus por ele. Aqui destaca uma relação de amor. Se Lázaro está doente, não é por ser ele carente da proximidade de Deus. O autor
convida o leitor a interpretar não a morte física como uma escassez ou insuficiência de amor da parte de Deus, mas aquela outra morte é que pode ser o grande perigo. Doente, mas conta com o amor do Senhor. Olha os títulos. Senhor, amas doente. 3 realidades muito próximas e, ao mesmo tempo, pobreza humana e uma esperança implícita aí. Vamos mais. Versículo 4. A essa notícia Jesus disse: essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Nossa, a esta notícia, Jesus disse: esta doença não é mortal. Isso não é uma resposta para Marta e para Maria que mandaram a notícia a ele, né? É uma resposta para o leitor. O evangelista tem diante dos olhos o leitor, não apenas uma descrição ou narração de acontecimentos passados. Percebe-se por aqui que ele pretende que o leitor participe daquela mensagem que pode aflorar a partir do que se verificaria lá, ou poderia se verificar. Elas confiam que sim, lá em Betânia. E o autor está convidando o leitor a participar daquelas cenas. Observemos mais, esta doença não é mortal, não é doença, morte, aquela que separa o homem de Deus. Não esqueçamos que o evangelista, ele, evangelista, usa uma linguagem simbólica, subjacente à mortalidade física, a um sentido ainda mais profundo, e a vitalidade física a um outro sentido mais profundo para a vida. A doença não é mortal, mas é para a glória de Deus. Este para a glória de Deus tem um sentido consecutivo, isto é, para que a glória de Deus seja conhecida. Volto, manifestou sua glória lá no primeiro sinal, e os discípulos creram. João 2,11. Agora aqui, para que a glória de Deus seja conhecida. Há 2 sentidos nessa expressão. Primeiro, uma maneira implícita de anunciar um milagre que vai acontecer, né? Essa doença, ela não é mortal, mas é para que a glória de Deus seja conhecida. Quem lê isso, ou quem ouve isto, opa, acho que vai acontecer o extraordinário aqui. Verdade, é a habilidade do narrador, aqui do evangelista. Mas a morte e a realidade de Lázaro remeterão a uma verdade maior do que esses 2 aspectos, é a glória de Deus. O que se quer dizer com glória de Deus? É a ação benéfica de Deus no seio da realidade humana. Onde houver um grande benefício em favor do humano e que humaniza e que vence limites fundamentais e onde a vida triunfa, é a glória de Deus que se manifesta. Vale para o leitor de hoje, em meio a uma cultura tão marcada por tanta violência, polaridades, ódios. Meu Deus, quanto ódio se destila por toda parte. O que se faz de bom torna-se retrato humano da glória de Deus. Mas mais, para que por ela seja glorificado também o Filho de Deus, para que o Filho de Deus possa revelar quanto há de benefícios para a humanidade mediante a sua ação. Glória, amor.
lá naquilo que ele fizer, será reconhecido, mas no que ele fizer e falar, é Deus que encontrará evidência. Jesus vive para o Pai. Tudo o que ele faz é para revelar o amor do Pai. Sigamos. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Ora, que é uma pequena aposição, né? Um pequeno aposto quase. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Amar. Nos evangelhos, para falar de amor, há dois verbos, que a língua do evangelho, o grego, diferencia filéu, depois também tem eros, o amor eros, e também o amor agapau. Agora, nos versículos anteriores era amor filéu. Estima, afeição, afeto, benevolência, querer bem. Este de agora, para este amar que você pode ver aí, querido telespectador, querida telespectadora, pode ver na tela, este amar que você está vendo aí, ora Jesus amava, o evangelista usou o verbo em grego agapau. O que é isso? Agapau. É um amor semelhante ao da mãe pelo filho. Não ama porque ele tem bons argumentos, ou porque ele é bonito, ou porque ele é disciplinado. Porque é filho, pura gratuidade, sem nenhum outro motivo a não ser porque, ao amar o filho, ele cresce, ela se volta para ele, ela vive para ele, ela vive para quem ama. Ora, Jesus te nutria por estes um amor de pura gratuidade. Ou seja, mais um pouco. Nos outros versículos, aparecia Lázaro por primeiro. Agora ele é o terceiro. Marta apareceu em segundo lugar, na outra menção, no versículo anterior. Agora ela aparece por primeiro. Maria, que era aquela que depois, um gesto de muita ternura e muito amor por Jesus, derramou-lhe perfume nos pés e enxugou com os cabelos. Agora ela nem é mencionada no nome, é só sua irmã. Caramba, por que isso? Parece que arrefeceram-se os afetos de Jesus? Não, longe disso. É que na comunidade de discípulos não existe precedências ou grandezas, superioridades e inferioridades. Lázaro, que fora mencionado por primeiro, agora é mencionado por último. Ou seja, é uma comunidade de iguais. A comunidade é igual, todos os membros da comunidade contam com o amor, o mesmo amor. Só que depois, o William vai a João 13:1. E você, telespectador, vai acompanhar aqui comigo. Não precisa ir ao texto, você só anota aí, depois pode procurar. Mas nós vamos ouvir o William lendo aqui. Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Você pode ler o William 13:1 e seguintes. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isto, voltemos aqui. Olhe, ouça o William, telespectadora, e mantenha os olhos fixos na tela. William, pode ir? Novamente? Isso. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Logo a seguir, reforça, usa esse mesmo verbo. Não é amou-os até o fim, até terminar, mas amou-os até o extremo. Quando é Jesus que está a amar, é um amor até o extremo, de totalidade. Jesus foi lá visitar. Pôs-se em direção à casa daqueles que amava. Vamos aí, vamos passeando um pouquinho mais o versículo seguinte, agora os versículos 6 e 7. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Só depois disse aos discípulos: vamos outra vez à Judeia. Eu gostaria que voltasse, por favor, ao mapa. É possível? Caso consigam, serei grato. Vai nos ajudar. Olha aqui. Dá para aumentar, por favor? Betânia não aparece aqui neste mapa, mas é bem próximo de Jerusalém. 4 quilômetros. Hoje, nem tem. Jerusalém é uma cidade grande e estendeu-se. Betânia, Jerusalém e Betânia não tem distâncias. Betânia é como que um bairro de Jerusalém. Agora voltemos, por favor. Retornemos ao nosso versículo 6. Quando soube, pode ler, William, novamente? Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Caramba, está doente. A nossa lógica e os nossos critérios apontariam para levantar, recolher as malas, levantar a barraca e se pôr em caminho. Vamos ver o doente. Para quem lê hoje, seguindo os critérios de hoje. Mas permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. São os 2 versículos, 6 e 7. Não os amava? Não esqueçamos, queridos telespectadores, telespectadoras, telespectadores, do tema da hora de Jesus. Lá em Caná, minha hora ainda não chegou. Quando percebeu Jesus que chegara a sua hora, no capítulo 13, tendo amados os seus, amou-os até o fim. Outros textos também do 4º evangelho quiseram lançar-lhe pedras, mas não era a sua hora. Vamos ficar aqui, tem intervalo? Daqui a pouco será a hora. Por agora é intervalo. Vamos para o intervalo. Quero só lembrar você que nós estamos com a 5ª etapa da campanha de expansão da Rede Evangelizar de Comunicação. Nos ajude. Voltamos já. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal.
Estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. A nossa saudação para o Sérgio, aqui de Curitiba, nos acompanha pelas redes sociais, Andréia de São Paulo, a Vânia, Pernambuco, Recife, a Francisca de Minas Gerais. Muito obrigado pela companhia de vocês. Sigamos. Primeiro, muito obrigado pela companhia de vocês que escreveram, que foram lidos, e os que não escreveram, mas que leram a palavra, estão acompanhando o programa, é para isso. Eu venho até aqui com este afã, e todos nós, o que mais nos alegra é saber que a palavra se difunde e que, se pudermos ajudar, isso é gratificante. Mas o objetivo é a palavra, não outro, e palavra de Deus. E, telespectador, telespectadora, vamos ao versículo 6, ao versículo seguinte, por favor, eles já deram um passo, ótimo. Mostrem o mapa mais uma vez, por favor. Isto, podem ampliar, se possível, olha aqui. Antes, eu disse que no mapa não aparecia Betânia, mas ela está aqui. Na realidade, eu só queria ver se os técnicos aqui estavam atentos. E eles estavam, vieram me dizer que aparece sim. Tá? Viu, telespectador? Olha como eles estão atentos. Então está aqui. Agora voltemos aqui. Não. Estavam atentos, não se pode elogiar. Olha aqui. Ótimo. Agora vai. Não, agora vai é para a explicação. Volta. Ficaram muito atiçados, controlem-se. Aqui, Jerusalém, Betânia. Eu falei, a distância é bem próxima, 4, 5 quilômetros. Hoje não existe separação entre as duas cidades. É como se fosse um bairro. Mas eu gostaria, não tire o mapa daqui. William, você pode ler os versículos 6 e 7, por favor? Vai lá. Vamos lá. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Só depois disse aos discípulos, vamos outra vez à Judeia. 2 dias, a hora, tínhamos parado aí. Esses 2 dias, estranho para a nossa sensibilidade, é importante para o evangelista destacar que a ida de Jesus até Lázaro, aquele que mergulhou na morte, mas que voltará à vida, isto está a anunciar uma outra morte que retornará para uma vida muito superior àquela de Lázaro. Ou seja, lembram do sinal, símbolo? No abraço que dou ao meu filho, eu comunico o afeto por ele. Não é todo o afeto, mas há afeto no abraço. Símbolo. Nesta morte, não é toda a morte, mas nesta revitalização, há o símbolo de uma revitalização, de uma ressurreição, agora não apenas histórica, mas para a eternidade, para a vida plena com o eterno. Agora eu volto, você leia o último versículo, William, e vocês não mexam nesse mapa. Por favor, William. Só depois disse aos discípulos, vamos outra vez à Judeia. Leia William 11:1. Havia um doente, Lázaro de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Ótimo. Jesus estava mais ou menos por aqui. Jesus não disse, vamos a Betânia. Disse, vamos à Judeia, especialmente Jerusalém.
Jerusalém e a Judéia era o lugar da hostilidade a Jesus, onde ele enfrentara as mais graves hostilidades. Se o objetivo fosse apenas retornar a Lázaro, seria: vamos a Betânia. Mas voltar a Judéia é voltar resolutamente lá onde querem lhe dar a morte, para que ele vença aquela morte cuja hostilidade, aquela morte cuja hostilidade o condena. Passa por Betânia para dizer ao leitor: venceu a morte que se impôs a Lázaro, seguirá a Jerusalém. Logo a seguir ele vai a Jerusalém, e lá vencerá outra morte. Aqui a revitalização, a ressurreição, símbolo. Aqui a ressurreição plena. O autor, o evangelista, está preparando o leitor para as narrativas da paixão que vão acontecer lá em Jerusalém. Consegue entender, William? Fiz-me entender? Conseguiu compreender? Sim. Ei, sim? Olha, eu vou acreditar que se você entendeu, também outros entendem, e eles não estão aqui, então eu vou com vocês. O que eu gostaria que o leitor percebesse, não é simplesmente vamos a Betânia, seria ir para o endereço do milagre. Vamos à Judéia, vamos para o lugar onde querem oferecer a morte, porque lá vou superar e oferecer a ressurreição. No menor, Betânia, e Jesus toma aquela direção, ele quer alcançar o maior, a Judéia. Filha, entendeu? Compreenderam, telespectadores? Vamos seguir que o tempo passa e o evangelista começou a nos entusiasmar. Olha aí, já foram 8 minutos, força, força. Agora pode sair do mapa. Aí, vamos lá, William, 8. Seus discípulos disseram-lhe: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e vais outra vez para lá? Ele faz recordar, você leu aí no capítulo 10, versículo 40 e 39? Leia lá, 10, 39, por favor. Procuravam novamente prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. 40. Ele partiu de novo para outro lado do Jordão. Então, e agora, Rabi, mestre, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te. Apedrejar não é dar uma estilingada, uma pedrinha ou pedrona, e pronto. Apedrejar tinha aqui a condenação à morte, era este o sentido, morte por apedrejamento. Há pouco quiseram isso, vais voltar para lá? Parece que está procurando sarna para se coçar. Não deverias ficar? Ou seja, nossos critérios, mas aqui o evangelista tem uma intenção teológica, acabei de explicar. Vais para lá, manifesta que os discípulos têm consciência que o perigo porque passa Jesus é um perigo realmente ameaçador, mortal. Mas vamos para a Judéia, a disposição resoluta de Jesus em vencer a morte, porque ela é o melhor traço do domínio do mal sobre o homem. Não a morte física, mas ele, na vida o retorno à vida, para o qual ele se move em ajuda a Lázaro, é símbolo daquela outra vida definitiva. Isto é, esse é o estilo joanino, já falei isso. Os discípulos não estão suspeitando de qual é o sentido de morte. Os discípulos, os leitores, estão em 95, no ano 95. Como nós hoje somos tentados a olhar para o milagre que favoreceu Lázaro.
e que todos admiraram. Ficamos no símbolo e não damos o passo para a grande realidade teológica que a narrativa quer propor. Também os discípulos, os de outrora e os de agora, passam por estes mesmos equívocos. Quem crê em Jesus passa a interpretar situações e pessoas com os critérios de Jesus. O que eles dizem aqui é uma preocupação muito humana. Estavas a perigo e vais voltar para o perigo, Senhor? Acorda! Mas o evangelista pretende uma interpretação teológica. Jesus volta lá onde querem lhe oferecer a morte, não para vencer adversários, mas para vencer o mal, que golpeia todo homem. Sigamos um pouco mais. Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. A resposta de Jesus é de tipo teológico, embora vais para lá, ainda foste ameaçado e ainda vais para lá? Aí a resposta de Jesus: não são 12 as horas do dia? Ué, são, mas e daí? O que tem com o retorno à Galileia, à Judeia, a Jerusalém? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Notemos aqui, é uma imagem que Jesus procura, é uma imagem conclusiva, sentenciosa. Isto é de uma evidência, é uma sentença clara. Ou seja, quem tudo quer, tudo perde. Devagar se vai ao longe. Quem Deus ajuda, quem cedo madruga. São realidades óbvias. Quem levanta cedo se antecipa ao imprevisto. É evidente. Quem vai devagar na estrada evita acidentes, é evidentíssimo. Mais ou menos isso. Não são 12 as horas do dia? Mas o que pretende o evangelista com uma frase assim? Assim como o dia tem 12 horas e é um tempo limitado, também o tempo de Jesus para oferecer os seus sinais e a sua salvação também está chegando no seu momento mais elevado e mais intenso. Ou seja, o dia é um tempo limitado, o tempo de Jesus está chegando também ao seu limite. Limite aqui não é término, é momento mais elevado, mais intenso, mais denso. O retorno de Jesus para Jerusalém, para a Judeia, e os discípulos com medo, talvez no medo que eles diziam, não voltas para lá, o medo de Jesus era também o medo que eles, a prudência que quiseram apresentar a Jesus, voltas para lá, talvez esconda o medo deles, o medo da morte. Ou o medo do mal, morte física, fato biológico, morte, no sentido teológico, o domínio do mal sobre a pessoa. Os discípulos ainda não percebem o alcance deste retorno de Jesus. Vamos mais um pouco. Versículo 10 ou 11? Não sei, já digo aqui, porque acho que a tela anterior falava do versículo 9. Oh, isso, então vai o versículo 10, por favor, eu é que fiz confusão. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Agora é você que está atento, William, eu sempre ando testando e você também passou no teste, não? Ótimo. Voltemos aqui. A gente tem que elogiar quando eles estão atentos, não é, telespectador? Voltemos aqui. Mas se alguém caminha à noite, tropeça porque a luz não está nele.
Olha a terminologia própria de um sentido figurado. Vamos voltar. Vamos caminhar enquanto é tempo. Voltar à Judeia para que as trevas não nos vençam. Ele volta para o lugar onde há domínio das trevas, para ser ele lá a luz. Agora sim, vamos ao 11. William. Disse isso, depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Agora, o motivo cristológico cessou. Não é que cessou. Interrompe. Se antes, voltas para lá? E a resposta de Jesus: o dia tem 12 horas, vamos aproveitar enquanto é luz, enquanto é tempo. Para falar do tempo de Jesus. E agora volta a Lázaro, nosso amigo. Lá no capítulo 14, Jesus vai dizer aos discípulos, depois de ter-lhes lavado os pés: não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Bem, nosso amigo Lázaro dorme. Dormir é uma imagem conhecida no Novo Testamento para referir-se à morte. Prepara de alguma maneira um mal-entendido artificial, que virá nos versículos seguintes. Os discípulos vão dizer: se dorme, então está se recompondo, referência a uma condição física. E daí Jesus vai, no versículo seguinte, daí ao 13, vai lhes explicar. Nós vamos chegar lá. Não é para a morte física que ele se põe em caminho, mas é em favor de uma morte, da morte, sentido teológico, a ser vencida com o dom da ressurreição e da vida. E isso é somente Jesus que pode oferecer. Notemos aqui, Lázaro, nosso amigo. Depois, no lava-pés, Jesus vai lhes lavar os pés. Não está longe, estamos no capítulo 11. O lava-pés é no 13. Lavar os pés não é apenas o humilde que serve aos outros. Quem lava os pés também ama. Jesus ama o nosso amigo Lázaro, nosso amigo. Dele e dos discípulos. Aquele que amas está doente. Agora o nosso amigo, logo a seguir, eu vos chamo amigos. Pelos amigos vai dar a vida. Vai ser capaz de lidar até com a morte sem retroceder, para que os amigos também participem, possam também eles herdar essa vitória. Vamos ao versículo seguinte, por favor. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, se salvará. Como, Senhor, vais voltar para a Judeia? Não é lá que estão a hostilizar-te e a perseguir-te? Vamos complementando um pouco mais. Será que precisa ir, Senhor, até Lázaro? Se está dormindo, a doença não, a situação não é tão ameaçadora. Eles interpretam dormir em sentido literal. E o evangelista pretende que o seu leitor supere nele, leitor, o que foi também um limite para os discípulos. Não é apenas o prodígio miraculoso realizado com Lázaro, mas naquela ida para Betânia, que está na região da Judeia, naquele retorno à Judeia, ele está percorrendo o caminho que Lázaro entrou na morte e saiu vivo, de Jesus, que vai mergulhar na morte para sair de lá superando
os limites da história e fazendo a vida chegar em plenitude na história e para além da história, na eternidade. Vamos mais. Jesus, porém, falara de sua morte, e eles julgaram que falasse do repouso, do sono. Ou seja, está explicando, o próprio evangelista está explicando ao seu leitor a confusão que fizeram os discípulos e querendo que o seu leitor, tentado à mesma confusão, possa dar o salto seguinte e seguir Jesus no retorno à Judeia, não só para a casa de Lázaro, mas para o dom da eternidade cuja vida e vitória vai transbordar a partir da cruz. Sigamos, versículo 15, podemos dar um salto. 14, pode ler? Então Jesus lhes falou claramente, Lázaro morreu. Isto, agora está explicando, morreu, claramente. Sim, e daí, 15? Por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Olha, alegria. Como? Por vossa causa alegro-me. Mas e Lázaro? Não morreu? Ou seja, a alegria de Jesus é porque no símbolo que vai acontecer com Lázaro, os discípulos possam crer. O objetivo e a atenção que o evangelista propõe não é sobre o milagre, mas sobre a fé que aquele sinal, símbolo, pretende desencadear. Ou seja, de novo, o leitor pode ser induzido a pensar no caso de Lázaro e seu funeral. O evangelista quer que o discípulo siga Jesus para aquela realidade, a da morte, no qual vai transparecer a vitória e os discípulos possam crer. Não se trata de procurar triunfos, mas de suscitar no leitor e nos discípulos, no seu tempo, e no leitor de qualquer tempo, suscitar a fé em Jesus. Não aquele que faz milagres a toda hora, mas aquele que em qualquer hora oferece a possibilidade de dar um salto para a vida do eterno. E aí o versículo 16... Tomé, chamado Dídimo, disse então aos discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Esse Tomé, Dídimo é gêmeo. Mas quem é outro gêmeo? Não aparece. É porque sou eu, o leitor. Eu também aqui me apresento com disposições heróicas. Vamos morrer com ele. Ainda não entendeu de ressurreição. Estava disposto a heroísmos, mas não tinha entendido nada da ressurreição. Depois Tomé, quando aparece, pobre homem, não tinha fé. Porém, o caminho de fé, também nos seus tropeços, chegou à mais elevada declaração em favor da divindade de Jesus. Meu Senhor e meu Deus. O homem que padecia de insuficiência de fé, fez um percurso com seu Senhor, até reconhecê-lo, seu Deus. É o caminho da fé dos discípulos e dos leitores. Queremos agradecer você, muito obrigado pela sua companhia, obrigado você também, associado fiel, que nos ajuda a propagar o amor de Deus, a sua palavra. Evangelizar é preciso. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, nesse lugar.